Olá, alunos. Eu sou o professor Manassias e nessa aula de hoje é sobre ciências. Veja só. Hoje vamos estudar as páginas 88, 89 e um pedacinho da 90, certo? Aqui diz o seguinte, ó, distúrbios do sistema respiratório. Resfriado e gripe são viroses. Aqui é o seguinte, ó, o resfriado e a gripe são doenças do sistema respiratório causadas por vírus, ou seja, são viroses, né? Essas enfermidades passam de uma pessoa para outra por meio de vírus presentes em gotículas da saliva espalhadas ao tossir ou respirar, né? Ou geralmente quando você faz isso, põe a mão na boca, então vai tocar no objeto, ou toca na pessoa e a pessoa acaba podendo pegar também esses vírus. Os vírus que causam resfriado entram pelo nariz e se instalam nas células da cavidade nasal e da faringe, causando sua inflamação, né? Aquela irritação que incomoda muita gente. Os sintomas que incluem, no caso, são nariz entupido ou escorrendo, tosse de mal-estar, inicia-se em geral entre 1 ou 2 dias, né, após o contágio, e é necessário cerca de uma semana para que a doença se restabeleça, né? No caso, não há remédio ou cura ao resfriado, né? No caso, é o próprio corpo que vai fazer essa defesa do organismo. A medicação, quando receitada por médico, destina-se apenas a aliviar o incômodo trazido pelos sintomas. Então, geralmente, quando você compra um remédio para gripe ou resfriado, não é aquele remédio que vai lhe curar, é seu próprio organismo. O remédio que você compra é simplesmente para aliviar o sintoma, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, aquele enjoo e outras coisas do tipo. A gripe, outra virose que ataca o sistema respiratório, manifesta seus sintomas de 1 a 4 dias após o contágio. Seus efeitos são mais violentos do que o do resfriado e incluem dor de cabeça, febre, perda de apetite, fraqueza e dores nos músculos, na pele e nas articulações. Assim como no caso do resfriado, medicamentos não curam a gripe, apenas podem aliviar alguns sintomas, né? No caso da gripe, como existem vários tipos de gripes diferentes atualmente, então sempre tem uma vacina específica, né? Que a pessoa toma anualmente, principalmente pessoas idosas, né? Que devem tomar essa questão da vacina da gripe, né? Aí aqui nós temos o seguinte, a pneumonia é doença bacteriana. Aí diz o seguinte, algumas espécies de bactérias que são eficientemente combatidas pelas defesas naturais do organismo, contudo, quando o corpo se encontra debilitado, combatendo a virose, por exemplo, essas bactérias podem não ser combatidas com eficiência e originar infecções bacterianas. Então o que acontece? Você já está resfriado, ou com gripe ou resfriado comum, aí você pega uma infecção bacteriana, agravando um estado de uma má respiração. É geralmente o caso da pneumonia bacteriana, uma infecção dos pulmões causada por certas espécies de bactérias. O doente tem febre alta, dores no peito, falta de ar, expele catarro, que às vezes contém sangue. Deve-se procurar entendimento médico e seguir o tratamento proposto rigorosamente, pois o tipo de medicamento e a dose adequada são essenciais para a cura efetiva da doença, que não tratada pode ser fatal. Já no caso das irritações, dos problemas respiratórios causados por bactérias, como no caso da pneumonia e tuberculose, que são as mais conhecidas e as mais graves, você precisa de um tratamento com medicamento e supervisionado por um médico, para tomar o remédio para que você tenha aquele horário e quantidade exata de remédio para poder curar esse tipo de problema. Vamos ver aqui, ó. Tuberculose é doença bacteriana. Outra série de doenças do sistema respiratório é a tuberculose pulmonar, causada por bactérias da espécie Mycobacterium tuberculosis. Elas passam de uma pessoa para outra por meio de gotículas de saliva espalhadas quando o doente tosse. Então, o sistema de infecção por bactérias é semelhante, né? Tossiu, a pessoa tem contato com aquela tosse, ou que esteja na roupa, ou que esteja na mão da pessoa, ou simplesmente pelo ar, você acaba adquirindo doença. Outra série de doenças, no caso, a bactéria pode atacar os rins, os ossos, o cérebro, mas como a via de entrada do organismo no sistema respiratório, são os pulmões os primeiros órgãos a serem infectados. A tuberculose pulmonar é, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma das moléstias infecciosas que mais matam no mundo. Então, no caso da tuberculose, como ela é uma doença causada por bactérias, você tem que ficar atento.
e ela é uma doença muito grave e perigosa. Então, no caso a pessoa pegou tuberculose, tem que fazer o tratamento perfeitamente corretamente. Como defesa contra as bactérias, o organismo produz estruturas com uma grossa camada de tecidos conjuntivos ao redor dos alvéolos pulmonares atacados por ela. Essas estruturas, os tubérculos, reduzem a velocidade com que a infecção se espalha pelo corpo, mas em geral não matam a bactéria. Quando os tubérculos são detectados numa radiografia de pulmão, isso atesta que o organismo tem ou teve contato com a bactéria. Então tem exames que você pode determinar se você teve tuberculose, o mesmo agravo, ou teve uma tuberculose forte, ou está tendo tuberculose no momento, né, do problema. Os sintomas da tuberculose pulmonar incluem febre, suores noturnos, emagrecimento e catarro com sangue. Embora a doença possa ser curada com o uso de antibióticos, se ela não for diagnosticada e tratada a tempo, pode provocar a morte. Então vocês estão vendo o alto grau de periculosidade da tuberculose. Os indivíduos acometidos de AIDS, cujas defesas do organismo se encontram comprometidas por causa da síndrome, quando expostos a bactérias causadoras de tuberculose, podem facilmente adquirir a doença que nesse caso pode ser fatal. Então, no caso da tuberculose, pessoas que possuem HIV, que estão com a imunidade muito baixa, a tuberculose pode ser fatal. Tá vendo? Determinante de realizar um tratamento confiável. Distúrbios respiratórios de origem alérgica, né? Em relação à alergia, nós podemos determinar o quê? A alergia é um distúrbio no qual o corpo se torna muito sensível a determinados materiais ou substâncias e passa a responder a ele toda vez que sua presença é detectada como dentro do organismo. Então, algumas pessoas desenvolvem alergias, ou a cheiros, ou a objetos, ou a superfícies, entendeu? E ficam com o nariz avermelhado, causam irritação, escorrimento e às vezes até irritação na própria pele. Aqui é o seguinte, algumas pessoas que têm alergia a materiais que se encontram no corpo pelas vias respiratórias, como pelos de animais, perfumes, grãos de pólen, etc., que podem desencadear crises de rinite alérgica ou asma brônquica. Então aqui nós temos dois tipos de alergias muito conhecidas, né, que podem causar vários problemas, né? Seria a rinite alérgica ou a asma brônquica. Em relação à rinite alérgica, é uma forma de alergia na qual ocorre a inflamação da parede interna da cavidade nasal com produção de muco que escorre pelo nariz. Então a pessoa com rinite, ele vai ter aquele escorrimento, toda hora vai tentar estar sugando ou suando o nariz, vai acabar com aquele escorrimento que não vai acabar muito facilmente, né? Basta ter contato com o agente causador da alergia. A asma brônquica é um distúrbio que se caracteriza pela contração de parede dos brônquios e diminui o espaço interno para a passagem do ar inspirado e provoca intensa falta de ar. Então, no caso da asma, ela diminui o espaço dentro dos pulmões, fazendo com que a pessoa tenha menos ar e menos oxigênio que o organismo precisa. Vai causar o quê? Causar a falta de ar, a dificuldade respiratória. Embora seja difícil falar em cura para esses problemas, há meios de, com a ajuda de médica, descobrir quais são os fatores que desencadeiam as crises a fim de manter-se longe deles. Com isso, quem é alérgico pode evitar as crises alérgicas ou diminuir sua frequência. Há também algumas medicações adequadas que reduzem a sensibilidade a fatores que causam alergia. Então, no caso da pessoa que sofre de alergia, ele pode buscar um tratamento, né? Mas ao descobrir o que é que causa alergia, se manter distante do agente que causa alergia e procurar um tratamento médico, né? Às vezes com medicamento. Aí aqui nós temos 7 questões que vocês vão responder na sua atividade. Primeira, como são chamadas as enfermidades respiratórias que passam de uma pessoa para outra? Segunda questão, quais são as 2 viroses mais comuns? Terceira, quais são as 2 infecções respiratórias causadas por bactérias? Quarta, como é chamado o distúrbio respiratório que torna o corpo sensível a determinados materiais ou substâncias? Quinta, quais as 2 alergias respiratórias mais comuns, mais conhecidas? Sexta, como é chamada o tipo de alergia que cria um muco que escorre pelo nariz
E sétima, como é chamado o tipo de distúrbio respiratório que causa a famosa falta de ar nos pulmões, tá certo?